Muito boa tarde, muito boa noite ou muito bom dia. Não sei a hora que esse vídeo chega até você. Eu sou Ricardo Zanella, mais conhecido como Popó, e venho aqui convidar você para o meu estudo diário da palavra. Todo dia eu leio o capítulo de um dos livros da Bíblia. Nós estamos no Novo Testamento, lendo Romanos. E eu venho convidar você para fazer parte desse movimento, dessa turma que vai estudar a palavra, que está começando. Ainda não tem muito entendimento, mas que tem muita força de vontade de aprender e conhecer. Então eu convido você que está começando, se você tiver mais alguém para trazer, traga, vamos começar um movimento junto, vamos começar a estudar junto, a entender junto. E com certeza a gente cresce na fé. Vamos lá? Então vamos para Romanos capítulo 3. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda. Se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Que, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, e pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei.
Aqui, no capítulo 3, Paulo fecha o argumento que ele começou lá no capítulo 1. Do verso 1 ao verso 8, ele fala dos privilégios e a fidelidade de Deus. Os privilégios dos judeus e a fidelidade de Deus. A pergunta inicial é: qual a vantagem de ser judeu? Paulo responde: a maior vantagem foi ter recebido os oráculos de Deus, as leis e as promessas. Mas mesmo com esse privilégio, muitos foram infiéis. A infidelidade humana, porém, não anula a fidelidade de Deus. E aí alguns poderiam distorcer. Se o meu pecado destaca a justiça de Deus, então pecar não seria até bom? Paulo responde com força: de maneira nenhuma. O juízo de Deus é justo. Então a gente tem aqui um insight que podemos dizer que o privilégio espiritual não isenta da responsabilidade moral. A fidelidade de Deus não é desculpa para a infidelidade humana. Do 9 ao 20, ele coloca todos debaixo do mesmo pecado, todos debaixo do pecado. A pergunta que vem é: somos melhores do que eles, judeus e gentios? Não, todos estão debaixo do pecado. Paulo usa uma sequência de citações, Salmos do Antigo Testamento, Salmos, Isaías, Provérbios, para mostrar a depravação universal. Não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviam, todos se extraviaram. A garganta é sepulcro aberto, a língua engana e os lábios destilam veneno. Seus pés são passageiros, são ligeiros para derramar sangue. Conclusão: a lei cala toda a boca. Ninguém será justificado por cumprir a lei, pois sua função é dar consciência do pecado. A lei é um espelho, revela a sujeira, mas não dá para limpar pelo espelho. Você tem que limpar a sua sujeira. 21 ao 26, ele fala da justiça de Deus pela fé em Cristo. Aqui temos o coração do livro de Romanos, e talvez o centro de toda a teologia paulina. Mas agora, nesse momento, existe uma virada. Sem a lei, mas atestada pela lei e pelos profetas, se manifestou a justiça de Deus. Essa justiça é dada mediante a fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que creem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça. Cristo é apresentado como propiciação, um sacrifício expiatório no seu sangue. Isso demonstra a justiça de Deus. No passado, ele havia deixado impunes os pecados. Agora, ele mostra a sua justiça ao mesmo tempo em que justifica o pecador que crê. O centro do Evangelho não é um esforço humano, mas o ato de Deus em Cristo. Justiça imputada pela fé. Do 27 ao 31, a gente tem uma conclusão. A justificação é pela fé, não pela lei. Se a salvação é pela fé, onde fica a jactância, o orgulho humano? Excluído. A gente não pode ser salvo pelo orgulho. A gente vai ser salvo pela fé. A pessoa é justificada pela fé, independentemente das obras da lei. Se ele seguir toda a lei e ele não tiver fé, ele não vai ser salvo. Ele precisa ter fé. Mas isso anula a lei? Não. Confirma a lei. Porque mostra o propósito dela. O propósito da lei é nos conduzir a Cristo. O propósito da lei é nos fazer ter fé em Cristo. Deus é Deus dos judeus e gentios, e salva ambos do mesmo jeito, pela fé. A fé não constrói a lei, mas a coloca no lugar certo. A lei aponta, a fé recebe. Ter a revelação é privilégio, mas não desculpa para o pecado. Do 9 ao 20. Todos pecaram, a lei só revela isso, mas não salva ninguém. Do 21 ao 26. O centro do Evangelho, a justificação pela fé em Cristo. Do 27 ao 31. A fé exclui o orgulho humano e unifica judeus e gentios debaixo da mesma salvação. E pode resumir que Romanos capítulo 3 é o tribunal de Deus, declarando que toda a humanidade é culpada, mas também é o tribunal da graça, revelando que em Cristo há absolvição e vida nova pela fé. Então, para nós sermos salvos, nós seremos salvos pela fé, nós seremos justificados pela fé, não pela lei. E espero que vocês gostem, que vocês se interessem, que vocês se estudem. O livro de Romanos é um livro muito denso, é um livro muito poderoso. Paulo
escreve Romanos, e ele é muito feliz na escrita. E espero que seja tão bom para você quanto é para mim estudar e ler a Bíblia. Com certeza vai ser, se você permitir que Deus entre no seu coração. Que Deus entre e faça morada na sua vida. Permita a presença de Deus. Traga o Espírito Santo. Traga Jesus para a sua vida. E vamos ficar firmes e juntos aqui estudando. Estarei aqui todos os dias, sempre com um vídeo novo e um estudo meu. E faço votos para que seja bom para você também, que você continue firme aqui, que você traga alguém com você. E vamos iniciar um movimento, vamos caminhar junto, porque eu preciso muito de você para me ajudar a aprender. Sozinho a gente não consegue nada. Um grande abraço, que você seja sal e luz por onde você passar nessa geração e fique com Deus. Até amanhã.